Alô, boa tarde, alunos, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Mineralogia e Petrologia, e Petrografia, tá? Vocês vão notar que essas aulas elas vão estar repetidas, né? Vão ser a aula 22A, 23A e 24A. Na realidade, a gente já viu essas três aulas, eu já dei essas três aulas que falam sobre magma, sobre processo de formação de rochas, conceitos fundamentais de petrografia, e a gente vai fazer uma revisãozinha, porque eu preparei um material melhor, mas eu não quis jogar fora aquilo que a gente já tinha visto. Então, essas aulas vão ser bem mais rápidas, mas é sobre os mesmos conteúdos. Então, as 22A, 23A e a 24A vão ser aulas que serão vamos dizer, de reforço. Portanto, elas serão mais curtinhas, tá? Então, vamos lá para o nosso quadro. Tá? Então, petrografia, né? Mesmo material do livro, a gente está se apoiando no livro do SGARB, do Geraldo Norberto SGARB, Petrografia Macroscópica das Rochas Ígneas, Sedimentares e Metamórficas. Se tiverem a oportunidade de pegar, na biblioteca tem várias unidades lá que vocês podem usar para pesquisa, porque aqui a gente só dá os tópicos mais importantes sobre cada capítulo. Então a gente não se aproxima, não se aprofunda muito nos conteúdos. Então a gente vai iniciar aqui, né? A gente vai continuar aqui. Aqui então seria a aula 22A. Então aqui a gente vai falar sobre o conceito de rocha, né? Que é um conceito que a gente já sabe, é o agregado, consolidado. Consolidado aí tem o sentido de feito sólido, ou seja, o material que estava fundido, derretido no estado, vamos dizer, quase líquido, né? Que se consolidou, que se tornou sólido, composto de minerais ou mineraloides, quando ele não tem uma estrutura cristalina, né, identificável, a gente chama de mineraloide. Pode ser poli ou pluriminerálica, ou seja, formado de diversos minerais, oligominerálica, quando é formado por alguns minerais, e monominerálica, quando é formado por apenas um mineral. Então, aqui, esse sentido de poli é no sentido de muitos minerais, tá? Oligomineral, alguns poucos minerais, e monominerálica, apenas um mineral formando a rocha. Apenas um mineral. Então, basicamente, é desse sentido, né? A petrografia, então, trata da descrição e análise de todas as texturas, estruturas e da composição mineral das rochas. Então, a gente utiliza a petrografia para fazer a descrição. Então, a descrição pode ser a descrição macroscópica, que é aquela descrição que a gente faz no campo, né, das rochas, né, que a gente visualiza estruturas, texturas e provável composição mineral. E elas se classificam em três grupos, que a gente já já conhece desde do semestre passado, né, que é a gente falando, que a gente falou sobre, né, em geologia geral, já havia sido comentado. Então a gente tem três grupos de rochas, que a gente tem as rochas ígneas, que são aquelas que se formam pela cristalização do magma. A gente tem as rochas sedimentares, que são aquelas que se formam pela acumulação de fragmentos de outras rochas, e as rochas metamórficas, que são aquelas que são formadas a partir de transformações de outras rochas, de rochas pré-existentes. As rochas ígneas, então, são aquelas que são formadas a partir da cristalização do magma, né? Então a gente tem o magma ou lava. O magma, quando você tem a cristalização, ela se dá no interior da Terra, e a lava, quando a cristalização ocorre junto à superfície. Quando a gente tem essa cristalização na superfície, então a gente chama de rocha plutônica, de rocha vulcânica. Quando não, ao contrário, né? Estou falando aqui ao contrário. A rocha plutônica, quando a cristalização dela ocorre no interior da crosta, tá?
a vulcânica quando ocorre junto à superfície, e as hipoabissais seria em porções intermediárias, ou seja, não está muito próximo à superfície, mas também não está em grande profundidade. Aqui a gente tem um escape de lava, né, nessa foto, uma bela imagem mostrando escape de lava vulcânica. E para terminar, as rochas, para terminar não, para começar, né? As rochas sedimentares, ou seja, a petrografia sedimentar, ela é responsável pela formação, pelo estudo, né, pela descrição das rochas sedimentares. As rochas sedimentares, por sua vez, se formam por processos que ocorrem na superfície, processos que a gente chama de superficiais. Esses processos envolvem desde a etapa lá do intemperismo. Depois do intemperismo você tem a erosão, que é a retirada. Depois da retirada você tem o transporte. Você depois tem o transporte, você tem a deposição. Depois da deposição você tem a acumulação, a sedimentação. E aí você tem os processos de solidificação dessa rocha que vão levar, desses sedimentos que vão levar à formação das rochas sedimentares. Pode ser tanto acumulação de elementos orgânicos também, como biogênicos, como carapaças de animais marinhos, como matéria orgânica, né, proveniente de geralmente ambientes marinhos, né? Podem ser totalmente formadas de fragmentos. Então, quando você tem a formação a partir de fragmentos, nós chamamos de rochas clásticas ou detríticas, e as evaporíticas, quando você tem, né, uma deposição em ambiente aquoso, mas os processos de evaporação a água vai evaporando, e nesse processo você vai tendo, né, a cristalização e a deposição de sais. Esses sais, como o nosso conhecido o nosso cloreto de sódio, né, o NaCl, que é um exemplo típico de um evaporito. Tá? Então, essas seriam as rochas que se formam a partir de processos, né, sedimentares. E depois a gente tem a formação das rochas metamórficas, ou seja, a petrografia metamórfica é responsável pela descrição e análise desse tipo de rocha. Então, a palavra modificação aqui no sentido de metamorfose. Então, a gente fala nessa metamorfose, ou seja, nessa transformação de uma rocha pré-existente, que a gente chama de protólito. Então, essa rocha é a rocha que existia, que ela foi modificada em função de prováveis aumentos de pressão e temperatura no ambiente. Então, qualquer modificação, seja ela química, mineral, textural, estrutural, em estado sólido, a gente chama de metamorfismo. Quando o metamorfismo se dá em rochas ígneas, nós chamamos de rochas ortoderivadas. E quando o metamorfismo ocorre sobre rochas sedimentares, nós chamamos de paraderivadas. Tá? Então, quando você tem metamorfismo sobre rochas ígneas, você gera rochas ortoderivadas ou paraderivadas quando você se refere a rochas que foram metamorfizadas a partir de protólitos sedimentares. A gente costuma se referir, em função dessas rochas, quando a gente não conhece muito bem, a utilização do prefixo meta. Então, por exemplo, metapelitos são rochas de granulação muito fina que foram metamorfizadas. Então, o conceito de metamorfismo. O metamorfismo ele pode ser tanto progressivo, ou seja, o aumento contínuo das condições de pressão e de temperatura, ou ele pode ser também retrógrado, ou seja, quando as condições de temperatura e pressão vão em sentido contrário, ou seja, a temperatura vai abaixando, a pressão vai diminuindo. Então, você tem esses dois tipos de metamorfismo. Mas o mais comum é o progressivo, está associado geralmente a áreas de limite de placas tectônicas, geralmente em função das temperaturas, mas também envolve grandes pressões, né, em grandes profundidades. Então, aí a gente tem essa introdução que a gente já tinha visto e a gente viu de novo nesse novo vídeo aí. Então, pessoal, essa apresentação era só para mostrar para vocês,
né, essa reapresentação de uma aula que a gente já viu e a gente está vendo de novo só para dar uma reforçada, porque isso é muito importante. Beleza? Até a próxima aula, então. Valeu!